Agora estamos ao vivo. Então, meu nome é Luiz Pereira. É sempre um prazer, um privilégio poder ser instrumento do divino, instrumento da nossa doutrina e trazer informações que possam ajudar na caminhada evolutiva de cada um. O tema da preleção de hoje é a fé raciocinada, que a gente pode encontrar com bastante detalhe no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o terceiro livro que Kardec escreveu do Pentateuco. Eu vou utilizar esse capítulo como referência, né, e vou usar também algumas outras passagens, né, do Evangelho, né, que estão na Bíblia. Antes, vamos fazer uma breve elevação para que a gente possa se sintonizar em espírito e assim poder refletir melhor. Então, com os nossos olhos fechados para facilitar a concentração, vamos nos unindo em espírito, pensando somente em coisas boas, em pessoas que amamos, em momentos felizes. E assim, com esses pensamentos, com esses sentimentos, vamos agradecendo aos nossos espíritos amigos, em especial aos nossos mentores, que nos apoiam na caminhada que fazemos evolutiva nesse plano. Vamos agradecendo todos os espíritos que, mesmo estando desencarnados, se unem em grupos, em fraternidades, para melhor ajudar a outros espíritos que precisem de ajuda. Em homenagem a esses grupos, essas fraternidades, nós oramos: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E agora, vamos juntos nos elevando em espírito para assim podermos atingir as esferas crísticas, para poder agradecer a espíritos do porte de Maria, mãe de Jesus, e do próprio Jesus. A Maria vamos agradecendo pelas bênçãos que de maneira contínua envia para toda a humanidade, bênçãos de amor, bênçãos de paz. Que possamos nós estarmos sempre receptíveis a essas bênçãos e que possamos ainda mais, que possamos distribuir essas bênçãos de maneira farta a todos aqueles que estiverem à nossa volta. Bênçãos de paz e bênçãos de amor. A Jesus vamos agradecendo pelos ensinamentos, pelos exemplos que nos deixou quando aqui esteve encarnado. Que possamos nós viver o nosso dia a dia como verdadeiros discípulos de Jesus, para que assim, com os nossos exemplos do dia a dia, possamos motivar, incentivar a que outros também vivam de maneira cristã. Agora, vamos nos sintonizando com o nosso Pai, Criador desse universo, Ele que se manifesta em todo tempo e lugar, e que, portanto, está aqui manifesto em tudo que nos cerca, incluindo nós mesmos. Vamos agradecendo por tudo que temos, vamos agradecendo por tudo que somos, vamos agradecendo pela consciência que temos, que precisamos sempre nos melhorar em espírito. E para materializar essa nossa graça, vamos oferecer ao nosso Pai a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido. E Pai, não nos deixe cair em tentação, livrando-nos sempre de todos os males que estão à nossa volta. Que assim seja, graças a Deus. Eu vou tirar um pouco, gente, porque eu estou falando aqui e vai passar o óculos, depois eu ponho de novo. Estou distante de vocês, não tem problema. Bem, como eu falei, né, o tema é fé raciocinada. E nós, né, costumamos dizer que somos homens e mulheres de fé,
mesmo que a gente fale isso meio que às vezes, muitas vezes, da boca para fora, sem entender muito o que significa ter fé. Bem, quem quiser uma referência do que é ter fé e do qual é o poder da fé, eu indico então a leitura do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o terceiro livro da codificação que Kardec lançou, e indico a leitura dos Evangelhos de Jesus, porque tanto em Marcos, como em João, como em Mateus, como em Lucas, tem várias passagens onde Jesus nos fala da importância de termos fé. Por exemplo, em Lucas 8, Jesus nos fala da mulher que tinha problemas de sangramento, que tinha investido já muitos recursos materiais e de tempo e não conseguia se curar desse problema de sangramento. E que ao tocar as vestes de Jesus, ela foi curada. Jesus inclusive coloca que ele percebeu, né, que alguém o tocou, mesmo no meio da multidão. E ele fala diretamente para a mulher, ele identifica quem o tocou e fala para a mulher: a tua fé te curou. Não foi ninguém, ele não fala que foi ele, Jesus, que curou a mulher. Ele fala: a tua fé em mim, no meu poder, no meu amor, te curou. Gente, isso é poderoso, significa que qualquer um de nós possamos nos autocurar, basta ter fé. Tem outra passagem em Mateus 17, onde Jesus nos diz que a fé pode mover montanhas. Ele fala isso. E em João 15, um trecho maravilhoso, Jesus nos diz que tudo podemos se estivermos com Ele, assim como Ele está com o Pai. Jesus, em outra passagem, nos diz: vós sois deuses, vós podeis fazer tudo o que eu faço. São várias as passagens dos Evangelhos que Jesus nos fala do poder da fé. O poder da fé nos empodera, nos fortalece, nos torna resilientes, nos torna inabaláveis. E o que é ter fé? Porque todos nós queremos ser inabaláveis, né? Transitar por essa vida de maneira inabalável. Não é insensível, é inabalável. Tem a ver com a terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm a paz de espírito, porque viverão o bem na matéria. Bem-aventurados aqueles que são equilibrados. Bem-aventurados, né, que são inabaláveis, porque têm fé. Sentem as misérias do mundo, percebem as próprias misérias, mas se mantêm em equilíbrio. Mesmo porque, se você chora, se lamenta, reclama, você vai ter uma dificuldade maior de resolver os problemas, de ultrapassar os obstáculos que surgem à sua frente. Então é necessário manter essa paz de espírito, esse equilíbrio, para podermos caminhar melhor nessa estrada evolutiva que todos nós trilhamos. Cada um com a sua mochilinha de ferramentas que adquiriu durante a própria caminhada evolutiva, com a sua visão, com a sua consciência, mas todos nós trilhamos essa mesma estrada evolutiva. Então todos nós, né, queremos ter esse poder da fé. Sermos fortes, resilientes, empoderados, inabaláveis. E o que é então ter fé?
é confiar na divina providência. É confiar que colhemos o que plantamos. É confiar que o divino está manifesto em tudo. E ele se manifesta, no livro dos Espíritos nos diz isso, que Deus é Espírito. Se ele é Espírito, ele é vivo. Se ele é vivo, ele se manifesta. Ele se manifesta através da criação. Ele criou o universo conhecido pelo homem há 13,8 bilhões de anos atrás e continua criando até hoje. Galáxias, planetas, estrelas, né? Continua a criação, inclusive da vida. Nós somos emanações do divino. E além do divino se manifestar através da criação, ele se manifesta através de suas leis. Leis que são imutáveis, porque se não fossem assim, elas não seriam perfeitas. Então elas não mudam. Leis que são eternas, como eterno é o divino. Leis que valem em todo tempo, em todo espaço e para toda a criação. Que não cabe interpretação como as leis humanas. Existem várias leis divinas, conhecidas também como leis universais. A lei da causa e efeito é muito conhecida também como lei da ação e reação, mas a lei da ação e reação é um caso particular da causa e efeito, que é uma lei muito mais ampla. Não existe efeito sem causa. Então, quando eu confio nessa verdade, quando eu confio na divina providência, eu sei, eu tenho a certeza que tudo que eu tenho, que tudo que sou, é por meu mérito e demérito, não é culpa de ninguém, não é culpa do governo, não é culpa da minha família, não é culpa de ninguém, é minha culpa, são minhas escolhas, é meu plantio que eu estou colhendo. Então, se alguma parte, algum setor da minha vida não está ok, meu relacionamento, meu trabalho, eu mesmo, só tenho que começar a fazer diferente, num ato de contrição, ver o que eu posso fazer diferente, e começar a fazer, começar a plantar diferente, para daqui a 6 meses, 1 ano, começar a colher diferente. Então, fé é isso, é confiar na divina providência, aceitando a sua justiça, que é divina, que é baseada nessa lei de causa e efeito. Quando então eu confio na divina providência, eu sei que eu posso me entregar de corpo e alma à vida, porque eu vou colher de acordo com os meus méritos e meus deméritos. Então, fé é isso, é confiar na divina providência, é aceitar a justiça divina. E como que é viver em fé? Com fé. É viver de maneira racional, olha o que eu estou falando, viver de maneira racional com o coração. Poxa, mas isso não é um contrassenso? Como eu posso viver de maneira racional com o coração? Viver com a razão, baseado na razão, mas com amor. Por exemplo, fazendo tudo da melhor maneira que puder fazer. Não pelos outros, né, para chamar atenção, para ganhar um aumento, um elogio, ganhar uma promoção, parecer bonzinho, quando eu tenho que ser, na verdade, bom e não parecer ser bom. Fazer o melhor possível, porque eu preciso ser o melhor que eu posso. Mesmo que o chefe não esteja olhando, eu faço o meu melhor. Não tem desculpa para não fazer o meu melhor. Ah, mas eu sou mal remunerado. Faça o seu melhor. Não está contente com o trabalho, procure outro.
enquanto não aparece, faça o seu melhor. Tudo, gente, em tudo. Vai lavar uma louça, faça o seu melhor. Vai varrer um chão, faça o seu melhor. Procurar mostrar, disponibilizar o divino que está em nós. Porque nós somos deuses. Jesus disse isso: vós sois deuses. Sede perfeitos como perfeito é vosso Pai. O divino está em nós. Eu disse isso na prece de abertura. O divino está manifesto em tudo o que nos cerca, inclusive em nós mesmos. E nós temos que, quando a gente trabalha para se purificar, para se santificar, para se iluminar, que é de dentro para fora, não é alguém que nos ilumina. Somos nós que nos iluminamos, somos nós que nos santificamos, somos nós que nos purificamos com o nosso trabalho. Justamente o divino que está em nós, a luz divina, o brilho divino, as obras divinas, possam se manifestar, nós sendo instrumento do divino, não é para a nossa glória. É para que o divino possa se manifestar através de nós. E o que eu estou falando não é retórica, gente. Nós somos co-criadores do universo que nos cerca. Tudo que está aqui nessa sala nasceu da mente do homem. E nós usamos a matéria-prima do plano material para plasmar cadeira, roupas, relógios, óculos, livros, esse celular. Isso aqui não existia. É manifestação do divino em nós que fez isso, que está aqui. Isso aqui não é natural. Nós precisamos fazer isso mais tempo, de maneira consciente. Então, viver em fé, viver com fé, é manifestar o divino que está em nós o tempo todo. Isso só depende de nós, do nosso esforço. Tem um conto na internet que diz que um pintor famoso, fez um quadro que representava Jesus batendo numa porta. Um quadro belíssimo, de chamar atenção, que era impossível passar pelo quadro sem parar para observar os detalhes, as cores. Até que alguém notou que a porta que Jesus batia no quadro não tinha maçaneta, não tinha fechadura. Então alguém perguntou para o pintor por que essa porta estava assim, sem maçaneta, sem fechadura. E ele disse: porque essa porta, o pintor respondeu, representa o coração humano, ela só abre por dentro. Então nós que precisamos abrir, somos nós que temos que nos esforçar para aceitar os ensinamentos de Jesus e viver verdadeiramente como discípulo de Jesus. O que é ser discípulo? É viver como mestre. Isso é verdade na maçonaria, na Rosa Cruz, no xamanismo, na Wicca. Ser discípulo de um mestre encarnado ou não é viver em acordo com os ensinamentos desse mestre, procurar seguir os seus exemplos, procurar multiplicar os seus seguidores, seus discípulos, vivendo em acordo com esses ensinamentos, com esses exemplos. É isso que é ser discípulo. Ter fé, então viver em fé, com fé, ser um homem de fé, é um homem que manifesta o divino o tempo todo. Agora, o importante é que essa fé que nós desenvolvamos, que nós queremos viver no nosso dia a dia, ao manifestar o divino que está em nós, seja uma fé robusta. E uma fé robusta é uma fé raciocinada, é uma fé construída. Não é uma fé que surge da noite para o dia, que aparece por um evento epifânico, por uma epifania, algo acontece. Eu não era um homem de fé, mas a partir daquele
daquele fato, daquela ocorrência, eu me tornei um homem e uma mulher de fé. Essa fé não é robusta. A fé robusta é uma fé que é construída pelo estudo, pela reflexão e principalmente pela prática de viver em fé, de ser um homem de fé. O homem de fé não fica triste. Estou falando homem, mas vai para a mulher. Estou falando homem como espécie, como espírito encarnado como homem. O homem de fé não fica triste, não fica desanimado, não se lamenta. É um homem que está sempre, é o poder da fé, imponderável, cheio de ânimo, otimista. Porque, como eu falei, ele confia na divina providência. Ele sabe que depende tudo dele, que ele tem o Deus manifesto internamente, só tem que pôr para fora. E por isso que ele precisa se trabalhar, fazer o melhor que puder fazer. E a fé robusta é um caminho, porque se ela não for robusta, nós vamos estar sujeitos a falsas verdades, a mistificações, a idolatrias. E Kardec está nos seus livros, mais de uma vez ele disse isso: a fé tem que ser raciocinada. A fé tem que permitir que nós encaremos a ciência face a face. Para poder encarar a ciência face a face, eu não posso ter dogmas. Eu não posso ser idólatra. Eu não posso mistificar. Eu tenho que ser racional. Viver de maneira racional, com o coração, com o amor. Essa é a fé robusta. Inclusive Kardec traz no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo como que nós podemos fazer isso. Ele fala, métodos indutivos, dedutivos, Navalny-Ockham, o método CUI, né, o controle universal dos ensinamentos dos espíritos. E nos tempos atuais é importantíssimo que nós tenhamos essa consciência. Não é porque um livro é psicografado que ali ele traz a verdade. Ainda mais hoje que qualquer um, né, se diz médium, instrumento de um espírito sábio. Qualquer coisa, né? Não fui eu só fui instrumento, né? Quem escreveu isso foi o Espírito. Não, gente, a verdade, se é verdade, não vale só para a nossa doutrina. Uma verdade vale para todos os espíritos encarnados neste plano. Não pode ser uma verdade que vale só para a doutrina espírita. Verdade é verdade. E Kardec coloca isso no prefácio. Então, eu estou querendo dizer que mesmo quando a gente vê uma palestra de alguém notoriamente importante na doutrina, mesmo quando a gente vê um vídeo, mesmo quando a gente vê um livro de Haroldo Dutra, do Chico, do Divaldo. Poxa, mas Chico foi instrumento de Emmanuel, de André Luiz. Sim! E vale a pena ler os livros de Emmanuel e de André Luiz. Só para falar os espíritos que mais utilizaram Chico. Mas temos que fazer isso de maneira racional. Emmanuel não é um espírito puro. André Luiz não é um espírito puro. São espíritos muito evoluídos, comparando conosco. Mas eles trouxeram a visão deles, a verdade deles, que não significa que a verdade é absoluta. São espíritos. Quando nós desencarnarmos, nós vamos continuar sendo o que somos. E se nós formos utilizar alguém encarnado para trazer alguma mensagem para os encarnados, nós
nós vamos passar a nossa visão, a nossa verdade, que não é, em última análise, a verdade última, absoluta. Então nós sempre temos que usar a razão com amor. Porque nem tudo, né, que está nos livros, mesmo de autores que a gente reconhecidamente são valorosos de ler, é verdade. Eu falo isso, gente, de coração. Tem vários livros de Emmanuel que eu li, de André Luiz que eu vi, que não tem coisas erradas ali. De acordo com a ciência, são erradas. Mas isso não tira o mérito da obra, que é fantástica. E nós precisamos fazer essa análise. Senão, nós vamos estar idolatrando Chico, Emmanuel, André Luiz. Vamos estar mistificando, né, com falsas verdades que está ali escrito. Nós temos que fazer isso, até na leitura da Bíblia. Até na leitura. Se a gente lê, faz uma leitura rasa, nós tiramos conclusões erradas. Então, Kardec nos fala que nós precisamos ter uma fé raciocinada. E uma fé raciocinada não é uma fé que aparece da noite para o dia, é uma fé construída. Por isso que é importante fazer cursos, como eu convidei vocês no início, né, da preleção de hoje. Por isso que é importante que nós leiamos, participamos de palestras, que isso nos enriquece. Só que precisamos refletir sobre isso, gente, senão é só acúmulo de informação. O conhecimento é a informação que nós coletamos e que nós processamos, que nós refletimos. Isso vira conhecimento. E a sabedoria é quando eu coloco esse conhecimento em prol de mim mesmo, do meu benefício e do meu próximo. Isso é ser sábio. Porque você acumular conhecimento só para você, isso não é sabedoria. Você acumular informação e não transformar isso em conhecimento também não tem valor. Então, sim, né, nós precisamos desenvolver uma fé raciocinada, né, uma fé baseada, né, na razão. Então, viver com fé, ser um homem de fé, é viver com razão, na razão, de maneira racional, mas com o coração, né, vivenciando, irradiando amor. Para terminar, queria só colocar aqui uma frase sufi, um ensinamento sufi. Sufi é uma divisão, né, uma dissidência, vamos colocar assim, uma visão, melhor dizendo, do Islã, né, que traz um ensinamento muito bom. Eu vou só falar superficialmente aqui, né. Tem lá uma sequência de frases: entrega, alguns já devem ter visto isso, entrega, confia, aceita e agradece. Se entregue para o universo, faça o seu melhor, seja impecável e implacável, faça o que você precisa fazer, né, da melhor maneira possível. Seja implacável, faça o que você precisa fazer, seja impecável, faça isso da melhor maneira possível. Entregue-se de corpo e alma para a vida. Mas isso não por fé cega, porque você confia na divina providência, porque você aceita a sua justiça, porque você sabe que tudo que você tem, tudo que você é por seus méritos e deméritos. Então, por isso, a gente agradece. A gente agradece o privilégio de estarmos encarnados e ter oportunidade de vivenciarmos, de aplicarmos, de comprovarmos nossas consciências e nossos aprendizados. Vamos então fazer o nosso encerramento, nos elevando mais uma vez, com os olhos fechados, para melhor nos focalizarmos, para agradecer a mais essa oportunidade que nos foi dada de refletir sobre o poder da fé, sobre o que é viver como um homem, como uma mulher de fé. Que possamos, no nosso dia a dia, vivermos sempre de maneira impecável e implacável,
fazendo o nosso melhor, fazendo o que tem para fazer, fazendo acontecer. Que a nossa fé seja robusta, para que nós sejamos também inabaláveis e inatingíveis. Que a nossa fé seja uma fé construída, baseada na razão, mas que essa vida na razão não nos impeça de viver, de irradiar o amor. Por graça de tudo que temos, de tudo que somos, vamos oferecendo ao nosso Pai Criador, mais uma vez, a prece que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Que venha a nós o vosso reino e que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje e que perdoai sempre as nossas ofensas, para que assim possamos também perdoar a todos aqueles que nos têm ofendido de alguma forma. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, gente, pela atenção. Desculpa que eu passei um pouco o horário.